Ucrânia, acostumada à noite sob ataque, decidiu revidar de forma jamais vista. Na calada da noite, um zumbido metálico rompeu o silêncio sobre o território russo. Não era um som qualquer. Era o som da guerra moderna chegando ao coração da Rússia. Moscou, até então considerada uma fortaleza inalcançável, foi surpreendida por um ataque colossal de drones ucranianos, incêndios, explosões e caos. A capital do Kremlin provou do próprio veneno. Mas o que realmente aconteceu na noite de 12 de setembro? As defesas aéreas da Rússia falharam? Ou foram propositalmente enganadas? Seria este o início de uma nova fase da guerra, em que o medo deixa de ser exclusivo dos ucranianos? Por que Moscou, justamente agora, parece tão vulnerável? E como esse ataque pode alterar o equilíbrio geopolítico da região? Antes de mergulharmos nos detalhes desta operação ousada e nas possíveis implicações para o futuro da guerra, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Isso ajuda a espalhar a verdade que muitos tentam esconder. O que está por trás desse silêncio russo? Será que estamos diante de uma reviravolta silenciosa, mas poderosa? Vamos descobrir juntos. Na noite de 12 de setembro, segundo fontes russas e ocidentais, centenas de drones ucranianos cruzaram as fronteiras da Rússia em um dos maiores ataques coordenados já registrados desde o início da guerra. Os principais alvos: Smolensk, Leningrado e a joia da coroa russa, Moscou. Regiões estratégicas, escolhidas com precisão, que agora carregam as marcas de uma operação calculada. Relatórios do Ministério da Defesa da Rússia afirmam que 221 drones foram abatidos. No entanto, vídeos divulgados nas redes sociais mostram o contrário. Incêndios fora de controle, fumaça densa cobrindo o horizonte e explosões ecoando nas ruas. Aparentemente, muitos drones conseguiram escapar do radar e atingir seus alvos. E não foram apenas os alvos militares. Infraestrutura civil crítica também foi afetada, aumentando o clima de incerteza entre a população. A instalação da Lukoil, em Smolensk, pegou fogo. Um navio foi atingido no porto de Primorsk, na região de Leningrado. E em Moscou, moradores relataram explosões nas áreas de Mozhaisk e Dedovsk. Apesar dos comunicados oficiais minimizarem os danos, as imagens amadoras contam outra história. Em meio à fumaça, ouvem-se gritos, sirenes e, mais do que isso, o som do medo, agora dentro das fronteiras russas. A guerra entre Rússia e Ucrânia não é apenas uma disputa territorial, mas um confronto de estratégias, ideologias e influências globais. Desde 2022, Moscou tem intensificado ataques aéreos em Kiev, usando drones e mísseis de longo alcance. Em resposta, a Ucrânia passou a desenvolver sua própria doutrina de guerra assimétrica, apostando em inteligência, precisão e inovação tecnológica. Com apoio ocidental, Kiev tem investido pesadamente em drones, inteligência artificial e ataques coordenados. A lógica é clara: já que não pode igualar o poder bruto da Rússia, a Ucrânia busca desequilibrar a balança com precisão cirúrgica. Alvos logísticos, centros de comando e sistemas de defesa se tornaram o foco principal. A tática lembra guerras passadas, onde os mais fracos se impuseram com estratégia e persistência. É nesse contexto que o ataque de 12 de setembro precisa ser entendido. Não foi um ato isolado, mas sim o ápice de uma campanha que já dura meses, visando enfraquecer as defesas russas e enviar uma mensagem: nenhuma cidade, nem mesmo Moscou, está segura. A Ucrânia está mostrando que a guerra não é mais sobre territórios, mas sobre a capacidade de adaptação e resposta rápida. Será que esse ataque massivo foi apenas um teste para algo maior? Ou seria uma retaliação direta aos recentes bombardeios russos em Kiev, que causaram dezenas de mortes civis? Há quem diga que a Ucrânia está preparando o terreno para um novo tipo de guerra, não mais nas trincheiras, mas nas capitais. Um conflito onde os centros de comando e símbolos de poder se tornam vulneráveis. Outros analistas acreditam que o ataque pode ter sido cronometrado para coincidir com falhas identificadas nas defesas russas. De fato, nos últimos meses, a Ucrânia destruiu diversos sistemas S-400 e radares importantes, abrindo brechas nos olhos do Kremlin. Seria este o resultado direto dessas ações?
E mais, haveria informações privilegiadas obtidas por inteligência ocidental? Existe ainda uma teoria mais ousada. O ataque teria como objetivo testar a capacidade de resposta da Rússia em diferentes frentes ao mesmo tempo. Afinal, 12 regiões foram atingidas. Estaria a Ucrânia simulando o que seria uma ofensiva total contra o território russo? E se sim, estaria Moscou pronta para isso? Ou já estamos vendo os primeiros sinais de saturação do sistema defensivo russo? Curiosamente, as reações oficiais russas foram moderadas, quase silenciosas. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, confirmou que 9 drones foram abatidos, mas não detalhou os danos. Governadores regionais falaram em destroços caindo, mas omitiram locais e impactos reais. Essa cautela pode indicar mais do que prudência. Talvez revele preocupação com o pânico interno. A imprensa estatal, por sua vez, manteve o tom habitual de controle e contenção. Mas nos bastidores, canais do Telegram e redes sociais russas foram inundados com vídeos, fotos e relatos de moradores aterrorizados. A população, ao que tudo indica, percebeu que algo fora do comum havia acontecido. A percepção pública pode estar mudando, e com ela, a narrativa oficial pode começar a ruir. Enquanto isso, do lado ucraniano, silêncio absoluto, nenhuma confirmação oficial, nenhuma comemoração pública. Essa ausência de palavras, por si só, pode dizer muito. Estaria Kiev guardando informações para um próximo movimento, ou apenas deixando que os fatos falem por si mesmos? Uma guerra de narrativas parece estar em pleno andamento. Se confirmado como um ataque coordenado e bem-sucedido, o episódio de 12 de setembro pode marcar uma virada na guerra. Moscou, antes considerada intocável, mostrou vulnerabilidades. Isso pode afetar diretamente a moral russa, tanto entre civis quanto entre os militares. O que acontecerá quando o povo russo perceber que a guerra chegou em sua porta? Além disso, a interrupção de aeroportos e o caos em grandes centros logísticos podem ter impactos econômicos severos. Empresas, investidores e cidadãos começam a sentir que a guerra chegou em casa. Isso pode pressionar o governo russo a adotar medidas mais duras, internas e externas. Poderia até acelerar decisões impopulares, como mobilizações forçadas ou novas restrições à mídia. E não se pode ignorar a reação internacional. A OTAN, a União Europeia e os IAEA certamente acompanharam o ataque com atenção. Dependendo da leitura feita pelas potências ocidentais, esse movimento ucraniano pode ser interpretado como um sinal de força ou um risco de escalada imprevisível. Será que o Ocidente dará mais apoio militar à Ucrânia após esse evento? A pergunta que paira no ar é simples, mas inquietante. Estaria a Rússia começando a provar do próprio veneno? Será que a era da guerra unilateral está chegando ao fim, dando lugar a um cenário onde o atacante também vira alvo? Será que Moscou está preparada para suportar o que ela mesma causou ao longo dos anos? E se Moscou não está segura, o que dizer de outras regiões estratégicas? Portos, usinas, bases aéreas, estariam elas prontas para enfrentar um novo tipo de ameaça? O que pode vir a seguir? A Ucrânia pode ter apenas começado uma nova fase do conflito, mais profunda, mais imprevisível e ainda mais simbólica. E você? O que acha disso tudo? Será que a Ucrânia realmente virou o jogo? Ou a resposta russa ainda está por vir? Comente aqui embaixo e compartilhe suas teorias com a gente. Sua opinião é importante para decifrar esse quebra-cabeça geopolítico. O ataque de drones de 12 de setembro pode não ter vencido a guerra, mas certamente venceu a noite. Mostrou ao mundo e à Rússia que a guerra mudou, que os ventos estão se movendo em direções inesperadas e que até mesmo os gigantes podem ser surpreendidos quando menos esperam. Enquanto muitos olham para as frentes de batalha no Donbás ou para as sanções econômicas, a verdadeira virada pode estar ocorrendo no céu, guiada por drones silenciosos e estratégias invisíveis. Um novo capítulo pode estar começando, e ninguém sabe ao certo onde ele vai nos levar. Mas a tensão está no ar, e a guerra, mais do que nunca, se mostra imprevisível. Mas uma coisa é certa: o medo agora é compartilhado. E quando o medo muda de lado, toda a dinâmica do conflito pode mudar junto. Até o próximo vídeo. E lembre-se,
Informação é poder. Fique atento, comente e reflita. O mundo está mudando diante dos nossos olhos.